Bora falar de futebol! O Palmeiras venceu o Cerro Porteño, manteve a fama de visitante chato, manteve a boa fase e, claro, vale destacar, alcançou a 10ª vitória em 11 jogos. Foi superior tecnicamente e taticamente, mesmo revezando jogadores do time titular, mesmo equilibrando minutagem dos seus atletas, projetando um calendário tão apertado quanto esse. É um trabalho para ser muito elogiado, com resultado, com performance, e eu sei que você quer falar sobre o Vitor Roque. Eu sei que muita gente está cortando o gol que ele perdeu e resumindo a atuação dele a esse gol. Será que de fato é o correto a se fazer? Além disso, eu te pergunto, o Vitor Roque deveria ter ficado em campo até o fim do jogo? Eu creio que não. Vou trazer explicação para essa opinião. E claro que nós vamos falar também sobre a premiação milionária que o Palmeiras garantiu com a vitória sobre o Cerro Porteño. Mas antes eu quero dar um recado muito importante para você sobre o Mundial de Clubes. Não acelera o vídeo daqui não, tá? Se liga. Quer saber tudo sobre os adversários do Palmeiras na primeira fase desse Mundial de Clubes? Sobre o Al-Ahly, sobre o Porto, sobre o Inter Miami? Então se torne membro do canal do Fragoso, clicando no botão que está aqui embaixo, seja membro, e você vai ter acesso a vídeos extras exclusivos, contando para você quem é o Inter Miami, quem é o Al-Ahly, quem é o Porto, qual é o técnico de cada um dos times, os principais jogadores, a temporada foi desgastante, como eles vão chegar ao Mundial, o Mundial é no meio da temporada de cada um deles, é no fim da temporada de cada um deles. Eu já estou soltando alguns vídeos para aquecer e em breve vou soltar ainda mais. Maravilha? Se torne membro do canal, menos de R$5 por mês e você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Bora voltar para o tema do vídeo? Olha só. O Palmeiras, que, como eu disse, vem revezando na escalação alguns titulares. O Palmeiras não vem poupando time reserva, time titular de uma vez só. O Abel vem fazendo um trabalho de equilíbrio de minutagem e tem dado resultado. Não só resultado, como performance. No vídeo pré-jogo, no vídeo de ontem, no qual eu analisei a partida, prognóstico, expectativa de escalações, o momento de cada clube, eu falei sobre algumas alterações que poderiam acontecer e elas aconteceram, outras não. Falei sobre o Alan ser o favorito para assumir o lugar do preservado Felipe Anderson, de fato aconteceu. Falei sobre o Vanderlan assumir o lugar do Piquerez para equilibrar a minutagem do uruguaio, lembrando que esse setor, essa posição, o ala pela esquerda, o lateral esquerdo de fato, não é uma posição bem servida no elenco. Uma das poucas. O Vanderlan está muito abaixo do Piquerez. E com isso, é muito importante para Abel Ferreira não perder o uruguaio e equilibrar a minutagem dele. Sendo assim, o Vanderlan seria uma possibilidade, o que de fato aconteceu. A outra perspectiva é o equilíbrio que ele vem fazendo entre os camisas 8, o trabalho de revezamento entre Lucas Evangelista e Rios quando os dois estão disponíveis, e de fato o Evangelista começou essa partida. As alterações que não aconteceram. O Flaco Lopes não entrou no lugar do Vitor Roque e o Aníbal não entrou no lugar do Emiliano Martins. Então, pensando no choque rei, olhando para um calendário tão apertado em que você não consegue só se concentrar num jogo, mas precisa pensar no contexto geral que você tem pela frente, o Abel conseguiu descansar o Piquerez para o choque rei, o Abel conseguiu preservar o Felipe Anderson para o clássico e equilibrou o desgaste dos camisas 8 disponíveis no time. O mais importante, deu rodagem ao elenco, vencendo uma partida importante e relevante, projetando o mata-mata da Copa Libertadores da América. E como jogou esse time do técnico Abel Ferreira? Vou tomar um golinho de água e já vou mergulhar nesse tema. Um Palmeiras que conseguia chegar próximo à área do Cerro, conseguia invadir a área do Cerro ao longo de todo o primeiro tempo, mas errava o último passe. Isso era bem diferente do que acontecia em relação ao trabalho ofensivo do Cerro Porteño. Por exemplo, o Palmeiras já começou com o Estevão criando uma boa jogada pela direita, cruzando, e o Evangelista recebendo dentro da grande área, passando pela meia-lua, mas não conseguindo dominar para finalizar, porque o passe acabou saindo um pouquinho mais forte. Um Palmeiras que ainda teve o Alan fazendo uma jogada de fora para dentro, achando o Facundo na meia-lua, e ele demora um pouquinho para soltar para um Estevão já adiantado, e ele acaba recebendo a bola impedido. O último passe, mais uma vez, não funcionando. Um Palmeiras que teve um lançamento para o Estevão pela direita chegar na linha de fundo, conseguir limpar o adversário e cruzar
mas ninguém chegar na pequena área no carrinho para colocar a bola na rede. Mais uma vez o Palmeiras chegando e o último passe não funcionando. Um Palmeiras que teve um contra-ataque pela esquerda, em que o Vanderlan conseguiu tocar a bola por dentro, o Estevão tinha a condição de dominar e avançar, mas ele preferiu passar pela bola, fazer um corta-luz esperando que quem estivesse atrás dele desse o passe para ele receber em velocidade. Quem estava atrás dele não estava ligado na jogada, todo o time passou e a bola sobrou para o Cerro Porteño. Assim como o próprio Emiliano Martinez, de frente para 3 atacantes, optou pelo passe mais difícil na intermediária, lançando um Estevão que já estava próximo da linha de fundo e a bola acabou escapando. O último passe não entrava, mas o Palmeiras conseguia trabalhar para chegar na grande área do Cerro Porteño. Inclusive, a jogada em meio a essas, que teve de fato uma finalização, não foi uma criação, uma construção. Curiosamente, foi quem? O Vitor Roque, o centroavante do time, brigando por uma bola alta com o goleiro se enroscando, não tinha certeza se estava dentro da área ou não para pegar, ele corta meio sem jeito, ela sobra para o Facundo dominar e bater para o Arias fazer a defesa do chute de fora da área, depois do Vitor Roque conseguir provocar essa bagunça. Até os 40 minutos, o Palmeiras conseguia controlar o Cerro e fazer esse tipo de jogo, mas errando o último passe. Claramente tentando, trabalhando, mas errando o último passe. O Cerro Porteño buscava uma situação diferente. O Cerro Porteño tentava colocar mais jogadores no meio-campo, justamente para ter um número superior aos jogadores do Palmeiras e, com isso, ter sempre alguém livre para receber essa bola. Ou tentava as jogadas com Alan Benítez, que vem sendo um destaque do Cerro, eu falei sobre isso nos últimos jogos, um jogador que é um lateral, que cai muito para dentro buscando passe, buscando assistência. No fim, o Cerro Porteño conseguiu muitas faltas, é bem verdade, tanto na entrada da área, ali no corredor central, quanto pelo lado esquerdo, mas não conseguiu criar tanto perigo. Para a gente falar a verdade, 3 jogadas que o Cerro se aproximou, até porque cruzava de qualquer lugar. Aos 8 minutos, o Alan Benítez fez uma jogada pela direita, tocou por dentro, veio a finalização do Jonathan Torres, espirrada, em que o Everton conseguiu antecipar o Iturbe e jogar a bola para longe. Aos 10 minutos, um cruzamento do Carrizo num escanteio, estamos falando de bola parada, cabeceio do Quintana que não levou tanto perigo. E aos 43 minutos, uma bola levantada na área, o Cerro tem 2 chances de finalizar, uma de cabeça, a outra tentando empurrar com o pé, desperdiça as 2 oportunidades e o Giai isola essa bola, joga para longe. Esse lance especificamente é o lance que gera o gol perdido pelo Vitor Roque. Mas antes, o Palmeiras viu na esperteza do Evangelista e no talento do Estevão a abertura do placar. Um golaço de quem tem talento e inteligência dentro de campo. O Evangelista, para ser inteligente o suficiente para sofrer a falta e perceber que valeria naquelas condições cobrar rápido, porque via a zaga desorganizada, o Estevão com liberdade, os outros 2 atacantes do time, tanto Facundo quanto Vitor Roque, também se projetando em velocidade, o time do Cerro correndo para trás e com isso a desorganização poderia gerar um lance de perigo para o Palmeiras. Ele foi rápido, soltou a bola no Estevão e o Estevão ajeitou para a canhota e bateu com liberdade para fazer um golaço. O lance em que o Palmeiras poderia ter ampliado o placar aconteceu aos 44 minutos, com o Giai dando esse bicão para frente, e aí a gente precisa falar sobre o Vitor Roque. Ele perde esse gol que valeria um relaxamento grande do Palmeiras no placar. Valeria a equipe ter um conforto muito maior no segundo tempo. E vai para o intervalo. Sacá-lo depois de perder o gol por afobação, e sejamos honestos aqui, o Vitor Roque foi afobado na jogada. Ele foi muito inteligente para atacar a bola no momento certo e roubá-la sem falta. Mas no momento em que ele percebe que está cara a cara com o goleiro, ele se enrola com a bola. Equilibrado, ele perde o equilíbrio, joga para a perna direita olhando só para a bola, e isso mostra o total nervosismo do Vitor Roque, a total afobação do Vitor Roque, sem observar o posicionamento do goleiro, para onde o goleiro estava se inclinando, sem calma na jogada. E acaba finalizando de qualquer jeito, com o Estevão estando ali do lado esquerdo até para uma tentativa de passe, ou até para tentar enganar o goleiro, cortá-lo e finalizar com tranquilidade. A afobação completa do Vitor Roque.
E isso acabou pesando no segundo tempo. Seria o ideal tirá-lo no intervalo? De jeito nenhum. Ah, mas olha só, antes, deixa eu trazer aqui o meu professor de inglês, o Teacher Jay, tá? Olha só, estou fazendo aulas de inglês com ele é professor de inglês e de espanhol, e as aulas são muito legais. Na última aula, inclusive, a gente fez uma simulação de entrevistas na zona mista com um jogador que perdeu uma partida, um jogador que empatou uma partida e um jogador que ganhou uma partida. Tudo em inglês, porque é o meu objetivo. Pode não ser o seu. Qual é o seu objetivo em inglês ou em espanhol? É melhorar para alguma situação específica do seu dia a dia de trabalho? É melhorar para a sua aula de inglês na escola? É melhorar para uma viagem de turismo? Enfim, você planeja o conteúdo junto com o Teacher Jay e planeja o tempo que você vai fazer de aula. Tudo online e particular. Vale a pena demais. Faz o seguinte, entre em contato com ele, @o Teacher Jay, é o meu professor de inglês e pode ser o seu professor de inglês também, ou o seu professor de espanhol. Show? Bora voltar para o tema do vídeo. Tirar o Vitor Roque no intervalo tiraria toda a confiança do jogador que não vem jogando mal. Não vem jogando mal. E, neste jogo especificamente, vinha trabalhando para acelerar jogadas, para tentar arrancar a bola do adversário, para tentar atrapalhar as saídas de bola. Vinha participando dessa maneira. Agora, não dá para derrubá-lo porque ele perdeu um gol. E eu falei em um vídeo ainda nessa semana. O Vitor Roque tem apenas 20 anos e vai demandar paciência. Vai demandar calma. O Vitor Roque vem de 2 passagens frustradas pela Europa, tentando recuperar a sua confiança, recuperar o seu ritmo de jogo no Palmeiras. Deixar para trás a frustração de não ter funcionado no futebol europeu. E só com 20 anos de idade. Ele vai demandar paciência. Isso justifica o gol perdido? Não. Mas não justifica o que muita gente fez nas redes sociais, que é dizer que o Vitor Roque não vai dar certo, o Vitor Roque não é tudo isso, e por aí vai. O Vitor Roque claramente saiu do jogo no segundo tempo, psicologicamente. E a partir daí, nesse segundo tempo, o Vitor Roque começou a se tornar um cemitério de jogadas. Ele ainda beliscava os zagueiros, ele ainda roubava e atrapalhava as saídas de bola, mas quando ele tinha o controle da bola para acelerar uma jogada, ele mostrava afobação, ele mostrava nervosismo, ele mostrava que o gol perdido estava pesando para ele. Passes muito longos, esticadas de bola, tentativas de dribles a mais do que a jogada pedia. Tudo isso mostra o nervosismo do jogador. Tudo isso mostra que ele sentiu o erro do primeiro tempo. Sacá-lo no intervalo seria derrubá-lo, mas sacá-lo depois de 20 minutos do primeiro tempo seria até uma decisão melhor para o coletivo da equipe. Isso porque, naquele momento em que o Vitor Roque desperdiçava jogadas, o placar era só de 1-0. O Cerro Porteño empilhava atacantes, seguia jogando bolas na área, tentando ser perigoso. É verdade, o Everton praticamente não apareceu ao longo de todo o jogo, mas era só 1-0 a vantagem do Palmeiras. Manter Vitor Roque na partida, apenas para que ele não sentisse que o time havia perdido a confiança nele, que a comissão técnica havia perdido a confiança nele, esse recado você dá ao não sacá-lo no intervalo. Agora, ao longo do confronto, você pode sacá-lo. Até porque o Palmeiras tinha Flaco ou Maurício como peças a serem utilizadas para dar uma velocidade maior com o Maurício, para tentar reter um pouco mais a bola com o Flaco, se você quisesse usar uma peça, de fato, com capacidade de atacar. E aí muita gente pode falar, Fragoso, mas olha o golaço que ele fez no fim do jogo, se redimiu. Sim, nos acréscimos. Quando o Palmeiras já poderia ter sofrido um empate. O Cerro Porteño, na base da tentativa e erro, na base do abafa e não necessariamente da tática, porque eram muitos jogadores ali dentro da grande área, sem o Cerro conseguir concluir praticamente nenhuma jogada com perigo, nos minutos finais achou uma finalização no travessão e uma cabeçada na trave no mesmo lance.
E claro, por sorte não foi tarde demais que o gol do Vitor Roque saiu. Se o Palmeiras sofre o gol com o Vitor Roque em campo, de empate, e eu nem estou falando dos minutos finais, estou falando ao longo do segundo tempo enquanto ele mostrava afobação, ele só ficaria ainda mais afobado. Ele só ficaria ainda mais desesperado porque bateria a culpa de que ele não ampliou o placar. Então, naquele momento, ali a partir dos 20 minutos, dava para ter sacado o Vitor Roque. Ele fez um golaço, se redimiu no fim e mostrou que sim, ele pode ser tudo isso, mostrou que sim, ele tem potencial. Mas o coletivo pediu outra coisa, da metade do segundo tempo para frente, na minha opinião. Assim como não parecia jogo pro Veiga nos minutos finais. Entrou sem ritmo depois de muitos dias sem jogar, numa partida dentro de um momento em que a necessidade de entrar ligado para fechar espaços contra muitos jogadores e ganhando duelos era absolutamente necessário. E a partir daí o Aníbal poderia reforçar o setor. Ele entra nos minutos finais. Essas duas alterações, a que não foi feita do Vitor Roque e a que foi feita com o Veiga no lugar do Estevão, achei ruins. No entanto, as mexidas que aconteceram, por exemplo, no intervalo foram muito importantes e positivas por parte do Abel. Murilo no lugar do Bruno Fux, uma alteração natural para um zagueiro amarelado num jogo com tantos embates e duelos. Assim como Rios no Evangelista, uma alteração natural e muito positiva para que você renove a perspectiva de ter um volante com possibilidade de bater, de rachar e não ter medo de levar o amarelo. Isso é muito importante num jogo de Libertadores, ainda mais jogando como visitante. E a segundo momento de mexida, em que o Abel Ferreira saca o Alan e saca o Facundo, que faziam os dois um bom jogo, principalmente o Alan, e coloca Mike e Paulinho, dá para dizer que as ideias foram muito boas. Mas a alteração que funcionou de fato foi a do Mike. O Paulinho não entrou tão bem no jogo, não entrou conseguindo fazer a diferença, mas quase faz um golaço numa bela jogada do Mike pelo lado direito. Defesaça do Arias na melhor oportunidade, que não terminou em gol, do Palmeiras no segundo tempo. O fato é que a fase é muito boa. O Palmeiras viu o Cerro no segundo tempo trabalhar no campo de ataque em alguns momentos, mas sem gerar perigo. De fato, só nas duas jogadas em que o Everton viu a bola bater no travessão e na trave, que o Cerro conseguiu concluir jogadas com perigo. Em todo o segundo tempo, chegou a empilhar jogadores na grande área, mas o Palmeiras se defendeu muito bem. O Palmeiras fechou muito bem os espaços. O Palmeiras dificultou muito os cruzamentos. O Palmeiras, quando via os cruzamentos chegarem na grande área, tinha um número maior de jogadores para cortar e interceptar esse tipo de jogada. O Palmeiras bloqueou muito bem a entrada da sua grande área para impedir que tabelas ou pivôs acontecessem. E por isso o Cerro, por mais que colocasse jogadores por ali, não conseguiu gerar tanto perigo. Assim como o Ceará também não conseguiu gerar tanto perigo, com o Palmeiras segurando o placar de 1-0. São exemplos interessantes de mostrar que o time está seguro defensivamente. E isso é muito bom, principalmente quando o time não é tão eficaz, ou quando tem menos oportunidades do que gostaria no confronto, que foi o que aconteceu contra o Ceará e foi o que aconteceu também contra o Cerro Porteño, garantindo a vitória na eficácia e no talento, assim como na segurança defensiva. Por isso, o Palmeiras foi melhor ao longo do confronto, mereceu o resultado e a sorte acompanha os competentes. O Cerro Porteño poderia ter empatado nas duas bolas na trave e feito de Vitor Roque um vilão, mas ele saiu se redimindo com um golaço num dos últimos lances da partida. E se alguém quer condenar o Vitor Roque ainda pelo lance de ontem, vale assistir ao gol que o Arrascaeta perdeu na partida contra o Central Córdoba, Flamengo 1, Central Córdoba 1. Será que o Arrascaeta não vai dar jogador? Acho que aí fica difícil, né? Dito isso, um Palmeiras que conseguiu uma premiação milionária. Eu prometi e vou contar. É isso. O Palmeiras garantiu a vaga na próxima fase e bateu $1.250.000 por conquistar esse lugar nas oitavas de final. Além disso, cada vitória na Copa Libertadores da América garante $330.000 como bônus. O Palmeiras conquistou a quarta e, portanto, conquistou só em vitórias $1.320.000. Ao todo, o Palmeiras já conseguiu colocar nos cofres
Nessa primeira fase de Copa Libertadores da América, mais de 2,5 milhões de dólares. E isso é muito importante, não só pelo desempenho esportivo, mas por todo o investimento feito pelo Palmeiras nessa equipe na temporada. Palmeiras muito forte, vivendo uma ótima fase e com moral lá em cima para o choque rei que vem pela frente no final de semana. Claro que eu quero a sua análise e o seu comentário aqui embaixo em relação a tudo o que eu falei. A Vitor Roque, ao confronto contra o Cerro, a estratégia utilizada, as alterações feitas por Abel, ao momento do time, fique super à vontade para comentar, o espaço é todo seu. Além disso, lembrando a galera que ainda não é membro do canal, tem uma série especial aquecendo os motores para o Mundial de Clubes no ar e outros vídeos vão saindo. Se torne membro por menos de R$5 e com isso você vai ter acesso a vídeos exclusivos para conhecer e saber tudo que é mais importante sobre Al Ahly, Porto e Inter Miami, os 3 adversários do Palmeiras, na primeira fase do Mundial de Clubes. Show de bola? Inscreva-se no canal, não se esqueça, clique no like, clique no hype, é muito importante para mostrar para o YouTube que o vídeo é bom e espalhar para mais pessoas. Conto com a sua audiência, a sua ajuda e o seu comentário aqui embaixo. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.